1 Crônicas, capítulo 19, versículo 1, capítulo 21, versículo 30. Algum tempo depois morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho Hanum subiu ao trono. Davi disse: Vou demonstrar lealdade a Hanum, assim como seu pai. Naás sempre foi leal a mim. Então, Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Hanum pela morte do pai dele. Mas, quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amnon, os líderes amonitas disseram a Hanum: O rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não. Davi os enviou com o objetivo de espionar a terra para virem conquistá-la. Então, Hanum prendeu os representantes de Davi, rapou a cabeça de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou de volta a Davi. Quando Davi soube do que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens para que lhes dissessem: Fiquem em Jericó até que sua barba tenha crescido e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando Hanum e os amonitas perceberam quanto haviam enfurecido Davi, enviaram 35 toneladas de prata para Aram-Naarim, Aram-Maaca e Zobá, a fim de contratarem seus carros de guerra e cavaleiros. Também contrataram 32.000 carros de guerra e obtiveram o apoio do rei Maaca e de seu exército. Esses soldados acamparam em Madeba, onde se juntaram a eles tropas amonitas que Hanum havia recrutado em suas próprias cidades. Davi foi informado disso e enviou Joabe e seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram sua frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os outros reis se posicionaram para lutar nos campos abertos. Joabe viu que teria de lutar em duas frentes ao mesmo tempo. Por isso, escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e os pôs sob seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando de seu irmão Assai, que atacou os amonitas. Joabe disse a seu irmão: Se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem, lutemos bravamente por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Joabe e suas tropas atacaram, e os sírios começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Absai e recuaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Os sírios viram que não tinham como enfrentar Israel. Assim, enviaram mensageiros para convocar mais soldados do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas eram conduzidas por Sobaque, comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e posicionou suas tropas em formação de batalha. Entrou em combate com os sírios que lutaram contra ele. Mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 7.000 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante de seu exército. Quando os aliados de Hadadezer viram que ele havia sido derrotado por Israel, renderam-se a Davi e se tornaram seus súditos. Depois disso, os sírios não quiseram mais ajudar os amonitas. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Joabe conduziu o exército israelita em ataques bem-sucedidos contra a terra dos amonitas. Durante essas operações, cercou a cidade de Rabá, a atacou e a destruiu. Mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe conquistou Rabá e a destruiu. Então Davi chegou a Rabá, removeu a coroa da cabeça do rei e ela foi colocada sobre sua cabeça. A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas e pesava cerca de 35 quilos. Davi tomou grande quantidade de despojos da cidade. Também tornou os habitantes de Rabá seus escravos e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Depois disso, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Enquanto lutavam, Sibecai,
de Uzate matou Safi, um descendente de gigantes, e desse modo os filisteus foram subjugados. Durante outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias de Gate. O cabo da lança de Lami era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dados em cada mão e 6 dedos. Havia homens de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. 24 dedos ao todo. Também eram descendentes de gigantes. Mas, quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simela, irmão de Davi. Filho de Simeia, irmão de Davi. Esses filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Esses filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: faça uma contagem ao norte, faça uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte. Tragam-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Eles não são todos seus servos? Por que levar Israel a pecar? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joabe saiu para contar o povo de Israel. Depois voltou para Jerusalém e informou a Davi o número de pessoas. Havia em Israel 1.100.000 homens aptos para irem à guerra, sabiam manejar a espada, e em Judá havia 470.000. Mas Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois achou absurdo a contagem do rei, a ordem do rei. Deus se desagradou muito do censo e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, pois cometi uma insensatez. O Senhor falou a Gade, o vidente de Davi. Esta foi a mensagem: vai e diga a Davi, assim diz o Senhor: darei a você 3 opções. Escolha um destes castigos e eu aplicarei a você. Gade foi a Davi e disse: estas são as 3 opções que o Senhor lhe deu: 3 anos de fome, 3 meses de destruição pela espada de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa, durante os quais o anjo do Senhor trará devastação sobre toda a terra de Israel. Decido que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nessa situação, respondeu Davi a Gade. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos de homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel e 70.000 pessoas morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo estava prestes a fazê-lo, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na mão, estendida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel se vestiram de pano de saco e se prostraram com o rosto no chão. Davi disse a Deus: fui eu que ordenei o censo. Eu pequei e fiz o que era mal, mas o povo é inocente, como ovelhas. O que fizeram? Ó Senhor, meu Deus, que tua ira caia sobre mim e minha família, mas não castigue teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu para lá, a fim de cumprir a ordem que o Senhor deu por meio de Gade. Araúna debulhava o trigo quando virou-se e viu o anjo. Seus 4 filhos que estavam com ele fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei se aproximava, saiu da eira e curvou-se diante de Davi, com o rosto no chão. Davi disse a Araúna: quero comprar de você esta eira pelo preço justo. Construirei nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, o rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor, e eu lhe darei os bois para o holocausto, as tábuas de trilhar como lenha para o fogo do altar e o trigo, como oferta de cereais. Eu lhe darei tudo, ó rei.
O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de comprá-la pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocaustos que nada me custaram. Então, Davi pagou a Araúna 600 peças de ouro pela eira. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E, quando Davi orou, o Senhor respondeu com fogo do céu para queimar a oferta sobre o altar. Então o Senhor deu ordem para que o anjo pusesse a espada de volta na bainha. Quando Davi percebeu que o Senhor havia respondido a sua oração, ofereceu sacrifícios ali na eira de Araúna, o jebuseu. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto, o altar de holocaustos, estava no lugar de adoração em Gibeon. Mas Davi não podia ir até lá para consultar Deus, pois tinha pavor da espada do anjo do Senhor. Romanos, capítulo 2, versículos 25 ao capítulo 3, versículo 8. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas, se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentil incircuncidado. E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. A circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será aprovado que tens razão no que dizes e ganharás tua causa no juízo. Alguém poderia dizer: mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda: mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? Alguns até nos difamam, afirmando que dizemos: quanto mais pecamos, melhor. Quem disse essas coisas merece condenação. Salmos, capítulo 11, versículo 1 ao 7. No Senhor me refugio. Por que então me dizem: voe para os montes como um pássaro? Os perversos preparam seus arcos e colocam as flechas nas cordas. Das sombras eles atiram contra os que têm coração íntegro. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus, observa a todos com atenção, examina cada pessoa na terra. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos. E com ventos abrasadores os castigará. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão sua face. Provérbios, capítulo 19, versículos 10 ao 12. Não é certo o tolo viver no luxo, nem o escravo governar sobre príncipes. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas seu favor é como o orvalho sobre a grama.